Olá, queridos irmãos e irmãs do grupo de oração da comunidade de São Mateus. Que bom que podemos estar juntos novamente neste encontro de oração, neste encontro também de reflexão da palavra de Deus. Meu nome é Robson, estive um tempo aí na comunidade de São Mateus e hoje estou aqui em Ituporanga, Santa Catarina, na paróquia evangélica de Ituporanga. Quero falar sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Talvez você já ouviu muitas pregações a respeito de Jesus, já ouviu muitas mensagens, já leu na Bíblia a respeito de Jesus, mas a pergunta: quem é Jesus na sua pessoa para você? O que ele representa para a sua vida? Qual é a importância que você dá para a pessoa de Jesus no seu ser? Quem é ele para você? Jesus ele impactou muitas pessoas no seu tempo que ele esteve aqui na Terra. Impactou pessoas próximas, seus discípulos que caminhavam com ele e pessoas que também o seguiam. Mas principalmente as pessoas mais próximas, que eram os discípulos, foram impactados pela vida de Jesus. E ainda hoje, pessoas continuam sendo impactadas pela vida de Jesus, pessoas continuam entregando a sua vida para Jesus, dedicando a sua vida para Ele. A mensagem de Jesus, ela se perpetua ao longo dos tempos, ela é viva e ela é eficaz. E Jesus continua impactando. E hoje eu quero falar sobre um discípulo de Jesus que também foi impactado por Jesus, que é o João. O nome desse evangelista significa Deus é misericordioso. O nome João significa Deus é misericordioso. De fato, Deus foi misericordioso com João. Foi uma profecia que foi se cumprindo na vida do João. João, que era um dos discípulos que era bem próximo de Jesus, chamado também do discípulo amado. Filho de Zebedeu e Salomé, irmão também de Tiago, ele era também pescador, como Pedro e André. Nasceu em Betsaida. Seu chamado se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22, que nos diz o seguinte: Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiam. Interessante notar que eles estavam ali no seu trabalho comum de pescadores, e Jesus os chama. E eles imediatamente deixaram seu pai e o barco e o seguiam. Interessante notar esse imediatamente. Tinha algo de precioso no chamado de Jesus. Tinha algo de especial no chamado de Jesus. O chamado de Jesus era diferente. E o chamado de Jesus, ele continua sendo diferente. É um chamado irresistível. João, assim como os outros discípulos, eram homens comuns, fazendo as suas tarefas e seus trabalhos comuns do dia a dia. Eram pescadores. Assim como nós, pessoas comuns, fazendo os nossos trabalhos comuns do dia a dia, e Jesus nos chama para perto dele. Jesus te chama para perto. Jesus não quer que nós sejamos pessoas distantes caminhando com ele, mas Jesus nos chama para proximidade. Assim como João e os discípulos, Jesus chamou para perto, para que pudessem aprender dele. E João, então, ele vai escrevendo ali no Evangelho de João, esses aspectos da vida de Jesus que vão impactando a vida do próprio João.
Se nós formos olhar o Evangelho de João, ele traz muito claramente aspectos bem próximos, né, da vida de Jesus. A ênfase principal do Evangelho de João é a identidade de Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. João se preocupa, né, em escrever esse Evangelho e apontar como Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. É aquele que veio habitar entre nós. Se nós analisarmos o primeiro capítulo de João, ele aponta para a divindade de Jesus Cristo, dizendo que, lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. No princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. João aqui apontando para aqui, dizendo que Jesus, ele é Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Algumas traduções trazem ali, né? Jesus era o Verbo que estava com Deus desde o princípio e veio habitar entre nós, se tornou humano. Veio para participar da nossa vida, sofrer as nossas dores, chorar, sentir as nossas necessidades. João Batista, agora não o João Evangelista, né? O João Batista, nesse mesmo capítulo, no capítulo 1, versículo 20, quando alguns estavam suspeitando de que ele era o Cristo, né? João Batista que veio para preparar o caminho para Jesus Cristo, ele diz lá no capítulo 20, eu não sou o Cristo, né? Eu não sou o Cristo. João Batista também é aquele que veio para apontar para Jesus Cristo. Mais adiante, João Batista aponta para Jesus e diz, João capítulo 1, versículo 29, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava ali passando, João Batista aponta para Jesus, olha, ali está o Cordeiro de Deus, aquele que vai se sacrificar definitivamente para tirar o pecado do mundo. João Batista também aponta para Jesus. E João, então o evangelista, vai registrando esses momentos. Novamente, no batismo de Jesus, João Batista testemunha e aponta para Jesus dizendo que viu o Espírito descer dos céus como pomba e repousar sobre ele. João capítulo 1, versículo 20. Novamente, o João Batista apontando para Jesus, que no batismo de Jesus viu o Espírito Santo descer dos céus e repousar sobre Jesus. E aqui nós vemos bem claramente, no início desse evangelho, nos registros de João, né, aquilo que nós conhecemos como Trindade, desse Deus que é três, mas é um, que vive em harmonia, desse Deus que é Pai, né? De Deus que é Pai. Jesus que é Filho, que estava com Deus, e o Espírito Santo que vem sobre Jesus, né, no momento do seu batismo. Mais adiante no Evangelho, João registra as vezes que Jesus usa, então, a expressão eu sou durante o seu ministério terreno. Jesus usa algumas figuras de linguagem para dizer quem ele é. E João também registra essas figuras de linguagem. Lá em João capítulo 6, 35, Jesus fala aquele que é o pão da vida, aquele que veio para saciar a nossa fome. Ele é o pão da vida. Quando nós sentimos fome, quer dizer que ali tem um vazio, ali dentro do nosso estômago, né? A nossa fome física. E Jesus vem para saciar a nossa fome espiritual, a nossa fome de sentido de vida, a nossa fome, né, daquele vazio interior. Jesus vem para preencher sendo o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz que ele é a luz do mundo.
aquele que veio para trazer luz ao nosso mundo, às nossas decisões. Nós, né, se formos caminhar no escuro, nós vamos tropeçar, nós vamos cair. E Jesus vem para ser luz para o nosso caminho, vem para nos dar uma direção, vem para trazer luz para a nossa vida. Em João capítulo 10, versículos 7 até 9, Jesus fala aquele que é a porta, né? Aquele que entrar por ele vai achar vida. Né? Se nós percebermos, todos esses eu sou de Jesus vai falar sobre vida. Jesus é aquele que vem para trazer vida a esta vida aqui terrena, agora já. Porque a vida eterna, ela começa agora. Em João capítulo 10, versículos 11 a 14, Jesus diz que ele é o bom pastor. O bom pastor é aquele que veio dar a vida em nosso resgate, para nos salvar, né, do nosso pecado, para nos resgatar do nosso pecado. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, e aqui está a centralidade da nossa fé. Se nós tirarmos a ressurreição, né, não faria sentido a nossa fé. Porque assim como nós cremos que Jesus ressuscitou, ele disse, eu vou preparar lugares e quando voltar, vou levar vocês comigo. Assim também nós cremos na vida eterna, porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, né, seria totalmente inútil a nossa fé. E Jesus é a ressurreição e a vida. É aquele que nos traz vida além da nossa vida aqui na terra. Em João capítulo 14, 6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outro intermediador para chegar a Deus, né? Somente podemos nos achegar a Deus, somente podemos ter vida a partir de Jesus. Ele é o caminho. Só tem uma verdade. A verdade é Jesus. De novo, ele é a vida, né? Depois vocês podem olhar esses versículos do Eu Sou de Jesus, todos eles vão falar de vida. Jesus vem para trazer vida. E o último Eu Sou de Jesus diz que ele é a videira verdadeira. E nós precisamos permanecer conectados, ligados nessa videira verdadeira. E aqui está o grande desafio da caminhada cristã. Permanecer. Jesus diz que nós precisamos permanecer ligados na videira verdadeira. Porque se o ramo for cortado, ele vai secar, o fruto vai cair, o fruto vai apodrecer, e nós precisamos permanecer. E este é um desafio diário da permanência diária em Jesus. Todos os dias nós precisamos nos voltar para Jesus. Nós precisamos nos voltar para a sua palavra. Na leitura, na oração, né, de permanecer conectado com esse Jesus. E todas essas afirmações, né, de Jesus a respeito de si mesmo deixaram uma profunda marca na vida de João, que João vai registrando ao longo do Evangelho. E vai impactando a vida de João. Né? Com certeza, talvez muitos aqui do grupo podem testemunhar dizendo que foram impactados pela vida de Jesus. Foram transformados pela vida de Jesus. Assim como Jesus transformou a vida dos seus discípulos, impactou a vida de João, transformou a vida de João. Deus foi misericordioso com João no seu chamado. E Jesus nos convida para perto dele. E para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? O que ele significa na sua vida? Jesus já transformou a sua vida? Ou a sua vida ainda é a mesma coisa? Jesus já faz parte do seu ser? Jesus é luz na sua vida? Você sabe para onde está caminhando? Jesus é a sua salvação? Talvez você vai se perguntar, mas salvar de quê, né? Eu não estou precisando ser salvo.
Nós precisamos ser salvos da nossa vontade pecaminosa, dos nossos pecados, da nossa tendência humana de sempre querer caminhar longe de Deus. E Jesus vem para nos reconectar de novo com Deus. Jesus é a sua salvação. Você tem esperança da ressurreição em Jesus? Jesus traz esperança da ressurreição para a sua vida? São algumas perguntas que eu quero deixar aqui no final dessa reflexão. Que você possa olhar para a sua vida e ver se esse Jesus já de fato já transformou a sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas antigas, elas têm que ficar para trás e vão surgindo. E Jesus vai fazendo coisas novas na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele possa, de fato, a partir de Jesus, impactar e transformar a cada dia a sua vida. E que Ele possa continuar fazendo a sua vontade na sua vida. Amém. Um grande abraço e que Deus te abençoe também nessa caminhada. Amém. Até mais.